Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, gente, hoje a aula vai ser sobre autoestima. E para falar sobre essa aula, eu esperei bastante, porque eu tinha aí um trato com Deus de deixar meu cabelo bastante comprido, né? Enquanto ele não chegasse na cintura, eu não iria cortar. Era uma promessa de gratidão que eu tinha feito, que eu fiz, na verdade, por conta de eu ter passado pelo câncer durante a gestação da Valentina. E agora essa promessa venceu, então por isso que essa aula está indo ao ar. Já tô de visual novo, já tô adorando aí meu cabelo. Quero mandar um beijo bem grande pro Rogério Abate, o pessoal lá do salão dele que cuidou de mim. Então, é bem legal que vocês fiquem com a gente. Vão ser alguns episódios que vão mostrar essa transformação passo a passo. E o porquê que eu quero mostrar a transformação visual para vocês? Para que vocês possam, inclusive, entender o quanto que o cuidado com o seu visual é importante na questão da autoestima. Então, vamos embora que hoje tem muita coisa para poder falar para vocês. Autoestima, os impactos que uma transformação visual pode fazer para melhorar a autoestima. Bom, a maioria das pessoas não entendem muito bem como funciona a autoestima, para que ela serve, nem a tradução do nome corretamente. O que significa ter ou não ter autoestima, baixa autoestima, como é que funciona isso, né? Vamos começar assim, ó. A autoestima, ela é a capacidade que nós temos de valorizar ou não quem somos de verdade, a nossa identidade. Se nós estamos satisfeitos ou não com a gente, com o que somos, se nós confiamos ou não em nós mesmos, essa capacidade que nós humanos temos de nos aceitar primeiro, para depois aceitar todo o resto à nossa volta. Para a psicologia, a autoestima é uma avaliação subjetiva, né, que cada um de nós temos para mensurar aí as nossas capacidades emocionais e até mesmo de comportamento. Se a gente para e pensa pelo lado da psicologia, assim, a gente não nasce necessariamente com um grau de autoestima pré-determinado. A gente pode ir aumentando esse grau da autoestima conforme o nosso caminhar pela vida, com as coisas que a gente passa. Então pensa, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de lidar com a nossa autoestima desde criança, sabe? Quando a gente vai recebendo elogios, vai sendo reconhecido pelos nossos pais, as pessoas mais próximas, conforme nós vamos conquistando, né? O fato de sermos aceitos ou não, as nossas conquistas vão gerando um reconhecimento. E aí nós vamos aceitando o fato de sermos queridos, bem-quistos pelas outras pessoas. Isso vai amplificando o nosso contato com a autoestima, vai elevando a nossa autoestima. Então a autoestima é aquela palavrinha que todos nós ouvimos aí no longo do tempo, quando o assunto é o cuidado que nós temos que ter com nós mesmos. Quando a gente chega na fase da adolescência, a autoestima ela fica muito abalada, porque enquanto jovem nós temos aí várias dificuldades, né, de aceitação nossa, né, eu com eu mesma, né, comigo, e também com os outros, com os grupos que eu quero pertencer. Então a menina modifica completamente o corpo dela de uma hora para outra, é muito rápido essa mudança. O garoto também, nós crescemos de forma desordenada num primeiro momento, né? E aí isso faz com que a gente tenha uma dificuldade de lidar com a nossa autoestima. Por exemplo, para a garota é muito interessante, porque uma desenvolve aos 12, outra aos 13, outra aos 15, outra aos 16 anos. E nessa fase de desenvolvimento do corpo, nós vamos ter mais produção de hormônio, entram na puberdade mais rápido, outras menos. Algumas mocinhas já estão aí com o corpo todo definido enquanto mulher, outras demoram um pouquinho mais,
vai depender do fator biológico, e isso é inclusive motivo de constante. A palavra é tirar sarro, mas hoje vocês olham mais como pela questão do bullying, né? Então a menina está, às vezes, num corpo ainda de menina, num grupo de idade, onde as mocinhas estão com um corpo já formado para mulher. O mesmo acontece com os garotos, e aí é muito interessante, porque com os garotos eles crescem de forma bem desordenada e é visível. Eles ficam alto da hora para outra, a voz muda de uma hora para outra, às vezes ele está muito alto e a voz ainda não mudou, ainda tem uma voz infantil. Ou então ele cresce mais a questão dos braços, né? Ele fica mais comprido, braços mais longos, para depois ir formando o resto do corpo para ser o homem, né? Para entrar no corpo do homem. E isso tudo também é motivo de chateação, irritação, tiração de sarro na escola, agressões pelo bullying. E vai mexendo com o nosso psicológico também. É super interessante poder falar isso, porque as pessoas elas não conhecem o impacto que uma brincadeira que parece inocente pode causar numa fase como essa. Também uma outra coisa que passa pela autoestima é você aceitar o seu corpo como ele é. Então perceba, às vezes você está fora do peso, dentro do peso, fora do que é dito de padrão, né? E aí isso também gera uma chateação muito grande. Você pode se tornar popular ou impopular, aceito ou não aceito pela sociedade. Mas uma boa autoestima perpassa, né? O caminho é primeiro você se aceitar, você gostar de você exatamente como você é, dentro do seu biotipo, dentro do biotipo familiar, dentro do que a tua genética já te possibilita. E aí você vai melhorando de acordo com as suas capacidades de procurar essa ajuda para se adequar àquilo que é bom para você e nunca para o grupo ou a sociedade que você convive. O importante da autoestima é você primeiro se reconhecer e ao se reconhecer se aceitar. E hoje a sociedade ela coloca padrões extremamente complexos. Eu inclusive quero agradecer 2 livros que estão sendo produzidos aqui pela editora PHS, são livros de alunos em desenvolvimento, que falam dessa autoestima em formas diferentes, né? Nós vamos ter aí daqui a uns dias o livro da Ana Luz, que vai falar cabeleireiro, a profissão, e ela conta os bastidores da profissão cabeleireiro, aonde você pode entender às vezes o que um corte de cabelo ou um tratamento pode surtir de efeito psicológico benéfico para vocês, para nós de um modo geral, ou até mesmo de uma forma maléfica quando vai procurar um profissional que não é qualificado na área. E também nós vamos ter aí a Elisandra lançando um livro daqui a uns dias, que é uma história, a história que nunca contei, aonde ela vai falar do poder da amizade e do quanto é problemático você lidar com a sua autoestima baixa. Então, são coisas que a gente tem aqui de bastidores que vão reforçando as nossas aulas e tem sido um privilégio poder acompanhar esses alunos que estão escrevendo os seus primeiros livros para que vocês possam conhecer bastidores de histórias bem interessantes. E ela ainda fala da questão da maquiagem como empoderamento, né, no livro da Elisandra, que é como a história que eu nunca contei. Você vai perceber, inclusive, é uma história criada por ela, muito bonita, muito legal, para poder mostrar o quanto que a automaquiagem pode empoderar as garotas, né, as meninas, as mulheres, as senhoras, a terceira idade. Então, eu quero que vocês passem a entender com essa aula a importância de você ter aí um autocuidado, esse cuidado com você, que só você pode fazer. A autoestima ela é uma forma de aceitar quem você é, da forma que você é. E se tem algo ali que te impede de aceitar, tentar identificar com antecedência para que você possa, inclusive, corrigir, procurar ajuda e melhorar. Uma pessoa com autoestima elevada é extremamente mais produtiva. Uma pessoa com a autoestima abalada ou baixa autoestima realmente vai encontrar dificuldades em vários outros setores da sua vida. E não só no setor de estética, não é só sobre estética que a gente está falando, e sim também dos efeitos psicológicos. Presta atenção, o Thiago vai mostrar aí para você algumas fotos antigas, minhas, aí já foi lá futricar meu álbum. E aí eu quero que vocês vejam essa grande transformação, né? Tanto no visual, quanto no corpo, quanto que muda.
E eu estou me colocando como exemplo para que vocês possam entender o quanto que a gente pode se ajudar em relação à nossa estima. Então, se ainda não está claro, vem aquela pergunta, né? Mas Ana, o que é de fato, então, esse diacho de tal autoestima? Pois é, quais são as razões, né, que influenciam a gente para que a gente possa ter esse controle da autoestima, para que a gente possa perder quando a autoestima está baixa, o que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar, por que é tão importante para nós compreendermos a questão da autoestima. Se a gente nasce ainda com a habilidade de poder amplificar, de poder melhorar, no decorrer da vida a gente desenvolver a autoestima. Bom, gente, vamos para a parte prática dessa aula, que é como que a gente aprende a desenvolver a autoestima. Uma das coisas que a autoestima nos proporciona é esse poder de amplificar o nosso autoconhecimento. Então vai ter alguma coisa te incomodando na sua estética, ou na sua casa, ou no seu quarto, no seu ambiente. E quando você muda completamente. Como exemplo real, aqui nós estamos dando para você essa questão do meu cabelo, né? Perceba, eu fiz um trato com Deus, e é muito sério essas coisas para mim, de que eu ficaria com o meu cabelo sem cortar, sem corte nenhum, até que ele chegasse na altura ali da minha cintura. Então aquele tantão de cabelo que eu estava no comprimento, ele estava me deixando diferente do que eu sou. Sempre gostei do cabelo comprido, sou a favor, sou adepta, desde que eu me conheço por gente, tenho cabelo comprido, só tive o cabelo curto em momentos pontuais da minha vida, que foram as 2 vezes que eu passei pelo problema do câncer. Né? Na primeira vez fiquei completamente careca, na segunda vez, agora, eu não perdi todo o cabelo, mas perdi uma grande quantidade, tive muitas falhas. E isso não me deu problema nenhum, pelo contrário, eu estava disposta inclusive a tirar todo o cabelo, a raspar e ficar careca. Se eu tivesse perdido um pouquinho mais, eu inclusive acho que era isso que eu teria feito. Mas o que acontece o cabelo comprido, do tamanho que o meu estava, que eu me propus a ficar, não era adequado nem para o meu tamanho, não era adequado para o meu rosto, não era adequado para o formato do meu corpo principalmente, né? A gente conversou muito isso, eu e o Rogério lá no salão. Depois eles vão colocar imagens para vocês, aonde o Rogério inclusive explica que o formato do meu rosto, ele não é propício para um cabelo comprido. É o que eu gosto, mas não é o que modela melhor o meu rosto. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu particularmente gostei muito do que o Rogério fez aqui, que eu me entreguei na mão dele. Porque quando você está na mão de um profissional responsável, ele vai não exatamente fazer aquilo que você quer. Ele vai primeiro te perguntar o que de fato você quer com o corte. E naquele momento, a minha frase para o Rogério foi: eu preciso fazer um corte que seja apropriado para o meu corpo, para o meu rosto e para a minha profissão. Com a explicação que ele me deu, ficou muito claro para mim de que eu deveria cortar. Eu não queria cortar curtinho, né? Eu não queria fazer nada muito curtinho. Então ele ainda me deixou com um tamanho de cabelo que eu pudesse prender se eu precisasse, que eu pudesse cuidar com mais praticidade. Eu precisava de prática, na verdade, porque o cabelo comprido ele demanda cuidado e tempo, que é uma coisa que não está agora na minha rotina, esse cuidado e esse tempo. Mas ele precisa estar sempre bonito, sempre alinhado, sempre bem ajeitado. E com a ajuda do Rogério eu juntei o que eu queria com o que era apropriado para mim. Por isso que é sempre muito bom, é importantíssimo você estar, se entregar na mão de um profissional de qualidade, porque ele vai saber unir o que você precisa com o que você quer, com o que fica de melhor. E isso vai facilitar porque você vai ter o melhor resultado. Na autoestima, nós citamos participações de situações que realmente criam aí algum constrangimento para a gente. Se vocês perceberem, em vários momentos, em algumas lives inclusive, quando é uma coisa que tem um horário certo, às vezes não deu para que eu fizesse aquele preparo todo da estética para aparecer no vídeo. E tudo bem para mim isso não afeta a minha autoestima. Só que quem está me assistindo merece o melhor, sempre, merece sempre o meu melhor. Então agora do jeito que está, vocês vão sempre me ver arrumada, alinhada, né?
com o cabelo sempre bem cuidado, porque se tornou prático dentro da minha profissão, inclusive, e adequado para o que eu estou fazendo. Esse novo corte, por exemplo, ele me deu uma autonomia muito maior. Acordo de manhã, né? Eu, não, inclusive, não preciso pentear mais o cabelo, se eu quiser, porque eu acordar de manhã, não importa o lado que eu coloque, eu sempre gosto mais do outro lado, não importa o lado que eu coloque, se eu simplesmente passar os dedos, esse próprio corte já está arrumado, alinhado, penteado. Lógico que se eu escovar, né, se eu tiver com ele sempre limpo, ele vai ter ainda uma apresentação até mais bonita do que está agora. Então, isso me empoderou, porque me trouxe praticidade. Olha, veja, eu não estou nem falando para vocês em questão da estética, eu estou dizendo para vocês na questão da praticidade para o meu trabalho. O Rogério conseguiu fazer toda essa leitura na nossa conversa, quando ele veio fazer esse corte, ofereceu esse modelo de corte para mim e eu, claro, aceitei, porque eu sei, eu confio no trabalho que ele ia fazer, eu sei o resultado do que ele é enquanto profissional da área do salão de cabeleireiro. Veja, isso me trouxe um benefício gigantesco, né? Quando a gente foi lá para o evento do final de semana, por exemplo, eu estava alinhado o dia todo. Se eu tivesse com aquele cabelo comprido, em algum momento do meu dia, ele perde o desalinho, ele não era tão prático assim. Se eu precisasse amarrar e fizesse um coque, alguma coisa assim, ele iria trazer para mim um outro significado, uma outra problemática, né? A gente está citando aí várias participações nesse vídeo, com várias colaborações que nós tivemos, para que você pudesse ver esse resultado final e entender o quanto que isso traz, na verdade, de benefício para a mulher ou para o homem. Cuidar de si mesmo, esse autocuidado empodera você e você aprende a desenvolver um pouquinho da questão da autoestima. Não é só da beleza, é na mente, principalmente na mente. Um outro exemplo, eu estou um pouco acima do peso, ninguém precisa me dizer isso, eu não estou culpando a pandemia, hein, gente? Estou dizendo que durante esse processo da pandemia, o volume de alunos que nós tivemos aumentou consideravelmente, né? Saiu de 5 mil em janeiro de 2020 para 17 mil em dezembro de 2020. Então, esse volume de alunos ocupou um pouco mais do meu tempo, eu parei de caminhar, que era uma coisa que eu sempre fiz e gosto muito. Lógico, eu gosto muito de comer, como muito bem aqui em casa, graças a Deus. Mas mesmo com uma alimentação boa e correta, se você não pratica o exercício físico, que foi o que eu abri mão, né, esse ano de 2021, no primeiro semestre, para que eu pudesse rearranjar as nossas estruturas e dar conta do volume de aluno e ver quem seriam as pessoas que iriam estar nesses bastidores comigo, automaticamente eu ganhei peso, né? E aí você tem a questão da roupa, né? Você não cabe mais na mesma roupa, você fica chateado com isso. Você às vezes perde uma roupa que você gostaria muito de continuar usando. Você tem uma dificuldade maior de encontrar roupa porque você nem sabe direito o tamanho, mudou o tamanho do seu corpo, das roupas que você vai vestir. E isso também é uma coisa que impacta na autoestima. Mas uma outra coisa interessante é como você reage a isso, né? Por exemplo, eu sei que estou acima do peso. Isso me incomodou? Num primeiro momento não, num segundo momento sim. Então da agora para frente vocês vão ver essa transformação, inclusive do meu corpo. Vocês vão poder acompanhar isso nos vídeos, porque já entrei aí nesse processo de buscar a mudança do meu corpo. Mas eu não estou fazendo isso para ninguém, para agradar ninguém. É por mim, eu estou incomodada com isso. Então é muito normal quando a gente se sente incomodado fazer pela gente. Agora, o que é anormal? O que influencia? O que dá a baixa autoestima? Quando você deixa que isso afete o seu relacionamento com as outras pessoas. Quando você está abaixo do peso ou acima do peso, por exemplo, e faz da convivência com o outro um fim, né? Ah, é porque naquele grupo de amigos só eu que sou gordinha. Ah, é porque naquele grupo de pessoas que eu convivo só eu que sou a magrinha. Pois é, quando isso você faz pelos outros não faz sentido. E aí é um sinal de baixa autoestima. Quando você faz por você, você colabora com a sua autoestima, você está desenvolvendo mais a sua capacidade de autoestima, você está se empoderando. E aí não é para ninguém, é por você mesmo. É isso que tem que ficar claro nessa aula de hoje, tá? Que tudo que você fizer relacionado para a autoestima é por você.
Tá gostando do que a gente está falando, desse bate-papo aqui? Eu espero que sim. Então curta, compartilha, encaminha para os seus amigos, traga mais pessoas. É uma série de aulas falando sobre o nosso comportamento, voltado para a autoestima, que começou hoje e vai para os próximos dias. Até lá, gente! Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!